O profeta de Judá e o rei Jeroboão. A tragédia da desobediência. 1 Reis 13. O capítulo 13 do primeiro livro dos Reis é um dos relatos mais enigmáticos e teologicamente ricos de toda a Escritura. Ele narra a história de um homem de Deus, um profeta vindo de Judá, enviado por Deus para confrontar o rei Jeroboão em Betel. Este episódio acontece em um momento crítico da história de Israel. Após a divisão do reino sob Roboão e Jeroboão, quando o culto legítimo em Jerusalém foi substituído por santuários idólatras no norte. Contexto histórico e teológico. Segundo o relato bíblico, Jeroboão, temendo que o povo voltasse à casa de Davi, erigiu 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e disse ao povo: Eis aqui os teus deuses, ó Israel. 1 Reis 12:28. Este ato foi visto pelos profetas e cronistas bíblicos como uma grave apostasia. O historiador Flávio Joséfo descreve Jeroboão como um rei audacioso que, em sua vaidade, ousou rivalizar com o culto ordenado por Deus em Jerusalém. É neste cenário de idolatria e ruptura espiritual que surge o homem de Deus, sem nome, vindo de Judá. A ausência de seu nome, algo notado por Agostinho de Hipona e Jerônimo, simboliza, segundo eles, o fato de que o verdadeiro profeta age não em nome próprio, mas em nome do Senhor. A mensagem profética e o sinal do altar. Ao chegar a Betel, o profeta proclama: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que nascerá um filho à casa de Davi, cujo nome será Josias, e sobre ti sacrificará os sacerdotes dos altos. Essa profecia se cumpre quase 300 anos depois, segundo R. Buis 23:15-20, quando o rei Josias destrói o altar de Betel. O teólogo Matthew Henry, em seu comentário expositivo, observa que a menção do nome de Josias séculos antes é uma das mais impressionantes predições da Escritura, confirmando a soberania de Deus sobre a história. Como sinal imediato, o altar se fende e as cinzas se derramam, uma prova visível de que a palavra do profeta era verdadeira. O gesto do rei Jeroboão, estendendo a mão para prender o profeta, resulta em castigo instantâneo. Sua mão seca. Este gesto, interpretado por João Crisóstomo, representa a impotência do poder humano diante do juízo divino. Somente após pedir a intercessão do profeta, Jeroboão tem sua mão restaurada, um sinal de que Deus, ainda que justo, é também misericordioso. A ordem divina e a obediência incompleta. O profeta havia recebido instruções claras: não comer pão, nem beber água naquele lugar, nem voltar pelo mesmo caminho. Estas ordens, segundo Orígenes, simbolizam a separação absoluta do profeta em relação à idolatria. Comer com os habitantes de Betel significaria comunhão com sua impiedade. A desobediência, portanto, não seria apenas um erro moral, mas uma quebra de fidelidade simbólica com Deus. A tradição judaica, conforme o Midrash Rabbah e o Targum Yonatan, vê nesta ordem um teste de obediência. O profeta é apresentado como alguém justo, mas cuja missão era também pedagógica, uma lição para Israel. O verdadeiro servo de Deus deve obedecer mesmo quando não entende completamente o motivo. O profeta velho e o engano. É neste ponto que surge outro personagem misterioso. Um profeta velho que vivia em Betel. O texto o descreve como alguém que, ao ouvir o relato dos filhos, vai ao encontro do homem de Deus e o engana, dizendo que um anjo lhe ordenara trazer o profeta de volta para comer e beber. O homem de Deus cede e retorna com ele, uma trágica escolha que lhe custará a vida. Muitos intérpretes discutem o caráter do profeta velho. Flávio Joséfo afirma que ele mentiu, movido por inveja e curiosidade. Teodoreto de Ciro sugere que ele era um profeta outrora fiel, mas que se acomodara à idolatria de Betel. Já Agostinho, em A Cidade de Deus, vê neste episódio uma advertência contra falsos mestres que distorcem a revelação divina, mesmo com aparência de piedade. A tradição rabínica traz outra nuance. O Midrash Kohelet Rabbah sugere que o profeta velho não agiu por malícia, mas para testar se o jovem homem de Deus permaneceria fiel à sua palavra. No entanto, a própria Escritura deixa claro que a mentira resultou na morte do profeta novo.
mostrando que a obediência à voz de Deus não pode ser substituída por revelações contraditórias, ainda que vindas de um suposto profeta. A punição e o simbolismo do leão. Enquanto retornava pelo caminho, um leão o encontrou e o matou. O texto enfatiza que o leão e o jumento permaneceram junto ao corpo, sem devorá-lo. Um detalhe que, segundo Calvino, mostra que o evento foi miraculoso, não natural. Nem o jumento fugiu, nem o leão comeu, pois ambos estavam sob o comando do mesmo Senhor que julga e preserva. Para os rabinos, esse leão representa o juízo divino que não age por ira cega, mas por propósito moral. O Midrash Rabbah sobre Reis comenta que o leão permaneceu guardando o corpo como testemunha pública de que Deus é justo e que a desobediência, mesmo pequena, tem consequências sérias. Orígenes interpreta o leão como símbolo de Satanás, que tem poder sobre aqueles que se afastam da obediência divina. Contudo, ele ressalta que o leão, nesse caso, age como instrumento de Deus, um paradoxo que ecoa a ideia paulina de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. O profeta velho e o enterro. Curiosamente, o profeta velho vai buscar o corpo do homem de Deus, lamenta sua morte e o enterra em seu próprio túmulo, pedindo para que, quando morresse, fosse sepultado junto dele. Este gesto, segundo Jerônimo, é uma confissão tardia e um reconhecimento de culpa. O velho profeta percebe que a palavra do homem de Deus era verdadeira e procura associar-se a ele, mesmo após sua morte. A tradição judaica vê nisso um ato de arrependimento. O Talmud babilônico afirma que Deus permitiu que os ossos dos dois profetas descansassem juntos para mostrar que a misericórdia divina alcança até os que erram, desde que reconheçam sua falha. Significado espiritual e teológico. O relato de 1 Reis 13 não é apenas uma narrativa moral, é uma teologia da obediência e da fidelidade à revelação divina. Matthew Poole, em seu comentário, resume: a história nos ensina que nenhuma autoridade humana ou angelical deve ser preferida à voz que procede da boca do Senhor. Para John Gill, o profeta de Judá representa os verdadeiros servos de Deus, chamados a confrontar o pecado, mesmo em ambientes hostis. Já o profeta velho representa a falsa religião, disfarçada de tradição e experiência. Os pais da igreja viram neste texto um tipo de Cristo, o homem de Deus vindo de Judá, símbolo do Messias, que denuncia o altar falso e cujas palavras se cumprem integralmente. Agostinho e Crisóstomo enxergaram no altar fendido o símbolo do coração humano endurecido, que se parte quando confrontado pela palavra de Deus. Conclusão. O episódio do profeta de Judá e o profeta velho é um drama sobre verdade, engano e fidelidade. Ele nos recorda que obedecer parcialmente é desobedecer, e que até os servos de Deus mais fiéis podem cair, se não perseverarem até o fim. No fim, o verdadeiro protagonista não é o homem de Deus, nem o profeta velho, nem Jeroboão, é o Deus que fala e cumpre sua palavra, que exige obediência e demonstra misericórdia e cuja justiça se manifesta mesmo através das tragédias humanas.